Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu vou falar 5 heresias de um tal de Tarles Elias. Você conhece essa pessoa? Pois é, estamos gravando aqui 5 heresias de grupos religiosos, uma série aqui no nosso canal. E não é difícil você encontrar um comentário dizendo assim, e as suas heresias? Você não vai falar as heresias que você prega na sua igreja? Pois é, neste vídeo eu vou falar 5 heresias do Tarles Elias. Mas antes disso, você pode se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixar um like pra gente. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, se você é abençoado e edificado por aquilo que nós postamos aqui para você. Estamos muito felizes porque temos uma média aqui no nosso canal, de a cada 6 pessoas que assistem nossos vídeos, uma pessoa deixa um like aqui no nosso vídeo. Isso torna o canal aqui no YouTube muito mais relevante, um canal que tem edificado muitas pessoas, né? Bom, mas é verdade que eu vou falar hoje aqui. Hoje eu vou falar 5 heresias do Tarles Elias. Muito prazer, eu sou o professor Tarles Elias, professor de teologia, sou pastor da igreja há 21 anos, pai de família e idealizador aqui deste canal. Mas eu não comecei aqui falando de teologia, eu comecei minha caminhada cristã como um teólogo da prosperidade. Eu fui um pastor neopentecostal. O nosso antepenúltimo vídeo eu gravei sobre 5 heresias neopentecostais. Muitas delas eu pratiquei. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar nos cards aqui para você poder assistir o vídeo das 5 heresias neopentecostais. Muitas delas eu havia praticado. Eu preguei muitas heresias na minha caminhada pastoral. Escute bem o que eu vou te falar. Eu enganei muitas pessoas sem que essa fosse a minha intenção. Eu era um enganado, enganando outras pessoas. Até que um dia eu comecei a estudar a palavra e decidi ser um pastor voltado às escrituras. Fui abandonando as heresias, não era difícil eu subir ao púlpito e me retratar com a igreja. A princípio eu achava que a igreja ia me achar um herege, uma pessoa que havia distorcido as escrituras. Mas a igreja que me acompanhava percebeu que eu estava com uma sede imensa de acertar e de buscar a verdade da palavra, de pregar aquilo que era de acordo com a vontade de Deus. E a igreja foi crescendo por causa disso. Hoje eu pastorei uma igreja com mais de 800 membros aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo. Mas a minha caminhada começou como um pastor neopentecostal, teólogo da prosperidade, e eu fui me libertando do neopentecostalismo com o passar do tempo. Inclusive escrevi um livro chamado Escravos das Heresias. Neste livro aqui eu relato um pouco das heresias que eu pregava, faço a refutação das heresias que eu pregava e conto como foi essa trajetória de abandonar esse neopentecostalismo, subir no púlpito e me retratar. Se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar uma promoção aqui de frete grátis, o link está aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, 5 heresias que eu já preguei, eu espero que edifique a sua vida, e se você prega o que eu pregava, eu espero que você também abandone a partir de agora, tá bom? Primeira heresia que eu quero citar hoje aqui, que eu já preguei nos púlpitos, é sobre o demônio devorador. Sim, sabe aquele negócio de você dar o dízimo? E aí se você der o dízimo, você vai repreender o devorador? E essa questão de repreender, parece que o devorador é um demônio. E eu, por falta de conhecimento, dizia, olha, você quer expulsar o demônio devorador da sua vida? Dê o dízimo. De tudo que você ganhar, dê a 10ª parte. E esse demônio que faz o seu pneu do seu carro furar, esse demônio que faz sua geladeira ficar vazia, esse demônio que consome tudo que você tem, parece aquele Pac-Man da fé, assim, que vai acabar com a sua vida. É a teologia do medo, teologia do terror, e a pessoa dá o dízimo por constrangimento, por medo de um demônio atuar na vida dela. Então, esse tipo de pregação é uma teologia do medo para manipular pessoas. Eu não tinha intenção de fazer isso, mas como eu aprendi assim, na denominação que eu fazia parte, então eu achava que aquilo era correto. Ele dizia, dê o dízimo para repreender esse demônio. Gente, devorador não é um demônio. Devorador é um tipo de gafanhoto, é um inseto, Deus, na sua sabedoria, no seu infinito poder, por causa da fidelidade do povo, porque o texto diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador. Então, por causa da fidelidade do povo, o Senhor repreendia um inseto, um gafanhoto,
que tinha uma categoria, vamos dizer assim, uma espécie chamada de devorador. Para ficar mais claro aqui a nossa interpretação, Joel cita 4 tipos de gafanhotos. Eu vou ler um versículo com você a partir de agora. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Olha o devorador aí, né? O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então, Joel cita aqui 4 tipos de gafanhoto: o migrador, cortador, destruidor e o devorador, mostrando que esses insetos eram repreendidos pelo poder de Deus para que não consumisse a colheita do povo de Deus. Veja, a Bíblia se interpreta com a Bíblia. E se você usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, você vai ver que o gafanhoto devorador poderia atingir a plantação. E Deus, por causa da fidelidade que tinha com o povo e de prosperar também o povo, ele repreendia essa espécie de gafanhoto. Não caia mais nessa história de demônio devorador. Não caia, porque a manipulação é mais ou menos assim. Ó. Se você não der o dízimo, se você não der aqui na igreja, o devorador vai atuar na sua vida e você vai dar em remédio. Se você não der aqui, você vai dar em outro lugar. Se você não der o dízimo aqui na igreja, você vai roubar a Deus. Olha, você vai ser roubado em outro lugar. Se você der aqui, você vai ter uma proteção assim mística, né? E aí você vai estar totalmente blindado. Porque se você não der o dízimo, eu não vou nem orar por você, porque não vai adiantar. Infelizmente, eu já preguei isso, pessoal. Imagina, eu chegar para um irmão querido da igreja e dizer assim, olha, eu não posso nem orar por você, porque eu vou orar e não vai adiantar. Eu vou orar para Deus te prosperar, abrir as portas para você, mas você não dá o dízimo, e aí você não está protegido, você está vulnerável. Olha o que eu já preguei. Eu me arrependo do que eu preguei, e esse vídeo aqui é uma forma de me redimir dos erros do meu passado. Então, primeiro, o devorador não é um demônio, o devorador é um gafanhoto, é um inseto, ok? Segunda heresia que eu já preguei, eu espero que você a partir de agora se liberte disso também, tá? A heresia da maldição hereditária. O que diz essa heresia? Que os pecados dos seus antepassados estão você está sofrendo as consequências do pecado dos seus antepassados. Ou seja, o seu avô pecou, seu bisavô pecou, seu tataravô pecou, ou então 10 gerações antes pecou, você está sofrendo pelo pecado deles. Ou além do pecado, você está sendo acompanhado por um demônio familiar. O que é um demônio familiar? É um demônio que passa de pai para filho. Olha, o esse se divorciou, você vai se divorciar também. A avó era viciada no jogo, você vai ser viciado no jogo também. Esse demônio que vai acompanhando a família. Tudo isso aí é heresia, pessoal. Tudo é heresia. Preguei errado e quero te ensinar agora. Não existe pecado dos seus pais que tragam para você uma consequência espiritual. Pode ter uma consequência física. Por exemplo, seu pai foi um grande pecador, perdeu tudo que tinha no vício, e aí você ficou com a consequência do pecado. Dívidas, pobre, com uma situação de calamidade na sua casa. Então a consequência acontece. Mas um pecado dele, você vai ser punido pelo pecado do seu pai, isso não acontece. E muito menos um demônio familiar que acompanha a família e você precisa fazer uma sessão de cura e libertação. Tudo isso aí não se encontra como base nas Escrituras. O que esse pessoal diz? Deuteronômio 5 diz o seguinte: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Para por aí um minutinho, versículo 9. Nós vemos até agora o versículo 9. Os que pregam a teologia da maldição hereditária vão usar esse versículo. Vão dizer, olha, tá vendo? O Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Olha aí a maldição hereditária. Só que tem um finalzinho do versículo, que diz assim, daqueles que me odeiam. Quer dizer, o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos, daquele que o pai é iníquo, e o filho continua sendo iníquo, e o neto continua sendo iníquo e praticando as mesmas coisas, a mesma idolatria. Porque no mesmo texto, veja, nós lemos o versículo 9.
Agora eu quero ler com você o versículo 10. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja que há uma diferença. Daquele que odeia a Deus, o Senhor vai visitando a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Mas aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, a misericórdia do Senhor vai até 1000 gerações. Então não adianta ler o texto pela metade. Porque aí, se você quiser base para maldição hereditária, você vai ter que ler pela metade o texto. Então, não tem maldição hereditária para o crente. Por quê? Porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um texto mais claro está lá em Ezequiel, capítulo 18. Eu quero ler com você a partir do versículo 2. O que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Em Israel havia um provérbio. Olha, os pais comeram uvas verdes, mas é os dentes dos filhos que se embotaram, que se estragaram. Quer dizer, eles que pecaram e a gente que está agora pagando o pato, a gente está sofrendo agora pela iniquidade dos pais. Aí Deus fala, não. Cada pessoa aqui é individual. Ninguém vai responder pela iniquidade do outro. Assim como a vida do pai, a alma do pai é minha, a alma do filho também. A alma que pecar, a pessoa que pecar, essa que vai morrer. E não, o pai pecou e eu vou sofrer a consequência. No mesmo capítulo, o texto diz o seguinte. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Olha aí a resposta, né? Porque o filho fez o que era justo e reto e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai. Olha, eu vou repetir essa frase para gravar bem. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a maldade do ímpio cairá sobre este. Veja, não há condenação para os que estão em Jesus, para os que estão no Senhor, para os que estão em Deus. Não há maldição para quem já foi liberto da maldição por causa do sacrifício de Jesus. Então, esse negócio de maldição hereditária na vida do crente não é verdade. E eu já preguei sobre isso, já participei e já promovi sessões de cura e libertação. Que o Senhor me perdoe e tenha misericórdia da minha vida por pregar essas coisas místicas que eu já preguei no passado. Terceira heresia neopentecostal, heresia que eu já preguei, heresia que eu já pratiquei e que eu espero que você não pratique. A heresia da cobertura espiritual. A cobertura espiritual é aquele guarda-chuva místico. Quando eu digo assim, olha, quem estiver debaixo da minha cobertura vai prosperar. Quem não estiver debaixo da cobertura está vulnerável. Ó, o diabo vai te pegar. É só você sair daqui dessa igreja, da minha cobertura, que você vai ver o que vai acontecer. Não é difícil ouvir frases como, por exemplo, olha, pastor pobre, igreja pobre. Pastor rico, igreja rica. Você tem que estar debaixo de líderes que têm a visão clara das coisas, que são prósperos, porque senão também você vai se dar mal. Ó, se o teu líder é um líder que está em pecado, você também vai estar em pecado. Então você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Gente, não existe esse negócio de cobertura espiritual mística. Existe a cobertura de oração. Olha, eu cubro a sua vida de oração, cubro a sua vida de carinho, eu cubro a sua vida de ação social, né? Mas eu não posso cobrir a sua vida espiritualmente, porque nenhum homem consegue cobrir a vida do outro. Você já se encontra base bíblica para isso, para dizer, olha, quem está debaixo da minha cobertura, como eu já ouvi no meu antigo ministério, quem estiver debaixo da minha cobertura não pegará dengue. E foi uma festa de dengue, todo mundo pegando dengue. A palavra daquele pregador não fechou a conta, não dá certo, não existe, pessoal, esse negócio de cobertura espiritual. Geralmente nas igrejas que trabalham com visão celular, né, com o governo de 12, modelo dos 12,
O modelo é até muito legal porque divide as pessoas em pequenos grupos para que elas sejam melhores pastoreadas. Isso é maravilhoso. Mas as heresias que vêm junto com esse tipo de visão é muito complicado, porque você tem que se submeter a um líder incondicionalmente. Você não pode falar contra essa pessoa porque é rebeldia. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você vai viajar, tem que pedir autorização. Vai namorar, tem que falar com o seu líder. Você vai para o shopping, você tem que falar com o seu líder. O líder vai dizer assim, ó, você é meu discípulo. Peraí, mas estamos fazendo discípulos de Jesus Cristo, não nossos discípulos, né? Não, você é meu discípulo, aquele ali é meu discípulo, aquele ali é minha discípula, porque eu estou discipulando, você está debaixo do meu guarda-chuva, debaixo da minha rede, você é meu discípulo. Quanto ao termo, não há tanta importância. O problema é o sentimento de posse. Eu vou governar você, e você tem que se submeter a mim, inclusive primiciar na minha vida, hein? Você tem que trazer a sua primícia para mim, me ofertar, me honrar, né, me dar presentes e assim me levantar. Por quê? Porque eu sou a sua cobertura espiritual. Eu não preguei tanto dessa forma no meu passado, mas eu acreditava que as pessoas tinham que estar debaixo de uma cobertura de um pastor, porque fora dessa cobertura a pessoa estava desprotegida. Até que eu aprendi quando Jesus fala com Pedro, ele diz assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, amo o Senhor. Então Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus Cristo e não são do pastor, não são de propriedade do líder, são de propriedade de Jesus que as comprou com o seu precioso sangue no sacrifício da cruz do Calvário, tá bom? Quarta heresia que eu já preguei, não toque no ungido de Deus. Olha, não toque no ungido de Deus. O engraçado é que é um texto bíblico. Leia comigo Salmo 105. Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. O texto é claro, dizendo aqui que não é para maltratar os profetas. Isso vale até hoje. Não maltrate os pastores, os líderes e os ungidos de Deus. O exemplo mais claro aqui na Bíblia é Davi com Saul. Davi poderia matar Saul, mas falou, Deus me livre de tocar no ungido de Deus. Tocar em que sentido? Eu não posso contrariar Saul? Não, eu não posso matá-lo, porque ele é ungido de Deus. Isso permanece até hoje. Não maltrate os ungidos de Deus, né? Isso não quer dizer que você tem que concordar com todas as heresias que muitos pregadores pregam. Na verdade, esse negócio de não toque no ungido de Deus é usado para defender heresias, para defender maus comportamentos, para defender pecados de líderes que querem ser acobertados ali com panos quentes. Então, ó, não contraria ele, isso é rebeldia. Como é que você vai falar isso do seu líder? Você fala que você não concorda, olha, bate na boca e cuidado, hein? Você vai pegar um câncer. Há um pregador famoso, Kenneth Copeland, que era amigo do Kenneth Reagan, né? E ele escreveu, na verdade ele pregou, e foi transcrito uma pregação dele. Eu quero ler um trecho de uma pregação do Kenneth Copeland. Vou colocar a foto dele e vou colocar o texto da pregação dele. Existem pessoas hoje que fazem de tudo para opor-se em juízo ao ministério pelo qual sou responsável e ao de Kenneth Reagan. Vários dentre os que eu conheço têm criticado e chamado esse grupo da fé de Tulsa de seita. E desses, alguns estão mortos hoje, num sepulcro prematuro, e outros estão cancerosos. Olha o que Kenneth Copeland fala. Você que chama a gente aqui neopentecostal de seita, vocês que falam que estão errados, muitos que se opuseram a nós estão num sepulcro prematuro ou estão cancerosos hoje. É a teologia do medo. Ó, não toque no ungido, não fale contra mim que você vai pegar um câncer. Não fale das minhas heresias que o negócio vai engrossar para o seu lado, aí você vai para um sepulcro prematuro. É a teologia do medo. Quinta heresia, oferta de milagres. Sim, eu já preguei uma tal de oferta de milagres. Dê uma oferta para você receber um milagre de Deus. É a teologia da prosperidade. Na minha cabeça, todo o texto bíblico virava uma ministração de oferta.
Textos que nem falavam de oferta, eu ajustava muitas vezes para falar, olha a oferta que essa pessoa deu. E nem era ministração de oferta, nem falava sobre oferta. Era, infelizmente, a minha mente embebida com a teologia da prosperidade. Tudo eu olhava para as escrituras com essa lente. Eu aprendia assim e replicava assim. Quanta coisa errada eu já ministrei. Por isso, olha, não confie só no que eu estou falando. O Tarles não é infalível. Compare o que eu estou falando com as escrituras. Veja se as escrituras estão de acordo com o que eu estou falando, ou melhor, se o que eu estou falando está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se não, me rejeite. Fique com a palavra, fique com as escrituras sagradas. Nas escrituras não tem oferta de milagres. Você não deve dar nem com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não por causa da campanha, não por causa do sacrifício, não porque o pastor mandou, não por constrangimento. Dê a sua oferta como um adorador. Uma pessoa que ama a Deus e quer adorar ao Senhor com as suas ofertas. Não existe oferta de milagre. Só para finalizar, na igreja que eu fazia parte, todo mês o líder trazia as 12 bênçãos daquela oferta daquele mês. Então agora é mês de outubro, então as 12 bênçãos do mês de outubro, se você der a oferta de tal personagem da Bíblia, a oferta de tal coisa, a oferta de tal coisa, essas 12 bênçãos vão acontecer na sua vida. E eu anotava quais eram as 12 bênçãos que eu replicava na igreja local que eu fazia parte, né? Para, olha, as 12 bênçãos desse mês, dessa oferta, e se você der essa oferta, você vai viver isso, se você der aquela oferta, você vai viver aquilo. Aliás, tinha um envelope para escrever qual milagre você quer. Aí você colocava uma oferta para receber aquele milagre. Isso é uma heresia, isso não existe e, infelizmente, eu já preguei sobre isso. Bom, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e tenha principalmente te ensinado uma coisa. Se você pregou alguma coisa errada, se você está pregando ou ensinando ou vivendo alguma coisa errada, abandone isso e se volte para a palavra de Deus. Eu ainda tenho aprendido muitas coisas e tenho certeza que se Deus me mostrar algo que eu estou ainda equivocado, eu me voltarei à palavra. Não tenho rabo preso com ninguém. A minha aliança é com o Senhor. É com Ele que eu quero morar e viver a eternidade. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, compre o livro Escravos das Heresias. Vai ser muito edificante para você. Todas essas heresias que eu falei aí nesse vídeo estão aqui nesse livro aqui. O link está aqui na descrição, tá bom? Vou deixar aqui do lado 2 vídeos para você também se edificar. Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, tem o lugar.